Fala galera, tudo bem? Boa noite. Entrando aqui ao vivo na nossa live na Jason's Terapias, aqui pelo Instagram. A primeira live de 2023 e, se eu não me engano, eu nem lembro a última live que eu fiz no meu canal. Faz muito tempo que eu não faço uma live abordando assuntos da MTC, abordando assuntos da medicina oriental, sobre saúde, promovendo o bem-estar, dando dicas, orientações. E agora vamos lá, vou tentar participar mais de lives aqui no meu canal, porque eu gosto bastante de falar, de gesticular, de oferecer algum tipo de informação, conhecimento referente à medicina tradicional chinesa, que é o que eu atuo, o meu campo de profissão, uma das profissões que eu tenho como terapeuta, abordando principalmente aí os temas referente à acupuntura. Eu falo em geral como a medicina chinesa, né? A medicina chinesa em si, porque a acupuntura ela é um ramo, assim como ventosa, assim como a auriculoterapia, assim como a massagem, algumas técnicas de massagem entra dentro desse ramo da medicina oriental chinesa, né? A moxa bustão também. E assim, gente, eu não vou me estender muito nessa live, porém é um assunto bem legal que eu estudei, né, um bocadinho aqui para poder passar a maior quantidade de informações possíveis, para ficar bem claro aí para vocês. Num tema aí que está muito comentado aí, para quem assiste aí os telejornais, né? Fala muito sobre virose, né? Essa época de verão, essa época de férias, essa época de janeiro. Então, principalmente aí nos litorais, nas praias litorâneas, né? Eu moro em um local de litoral, moro numa praia aqui de Santa Catarina. E aqui não é diferente, né? Onde a gente vai, o assunto é esse. Também trabalho na Secretaria da Saúde, daqui onde eu moro, então o assunto é sempre esse. Então, geralmente todos os anos, né, algumas épocas de anos também, a virose é o que mais atinge, né? Só que assim, pensando em virose, quando a gente fala em virose, a gente precisa entender também o que significa virose, né? Porque assim, a gente está acostumado a ter alguns mal-estares, né? Vai no médico e quando não tem um exame mais minucioso para descobrir o que é, aí a receita é virose. Mas a gente pensa que virose é só aquilo que dá como, que a gente mais conhece, né? Que é o mal-estar referente a estômago, referente a diarreias, vômitos, mas não necessariamente desta forma. A palavra vírus mais ose, então é uma junção de vírus com ose, tá? Então ficou virose. Ose significa cheio, muito, e vírus, ou seja, a pessoa que está sobrecarregada, está cheia, está em excesso de vírus, está com virose. Para quem não sabia disso, virose é uma pessoa que está, uma doença, né, de uma pessoa que está sobrecarregada ou cheia de vírus. Aí que tá. Então, quando a pessoa tem virose, pode ser qualquer tipo de vírus. Precisa fazer um exame para saber o que está cometendo ali naquela pessoa, para saber que tipo de vírus a pessoa tem, a ponto do médico ou especialista, sei lá, apontar lá e escrever que ela tem virose. E a partir dali, obter o melhor tratamento, né? Então, ou seja, as mais comuns são as de origem transmitida pelo ar, tá? Então, ou seja, aí entra gripes, os resfriados, né? E aquelas que atingem gerando inflamação, que é as terminadas com ites. Então, ou seja, qualquer doença que termina com it é inflamação. Se é pelo ar e gera inflamação, pode ser sinusite? Pode. Tem pessoas que têm problema de sinusite. Pode ser bronquite? Também. Inflamações nos brônquios, tá? Então, ou seja, se a pessoa tem virose, ela tem um excesso, está cheia de vírus, tá?
Porém, o assunto que eu quero abordar é mais aquele comentado nessa época, que é o tal da virose, que causa vômito, que causa diarreia. Aí o pessoal que tirou férias aí, está curtindo uma praia, sabe muito bem como que é. Ou as pessoas que moram, né, nesses locais, sabe muito bem, ou pelo menos teve contato aí com alguém perto, ou já leu alguma notícia referente a virose. Ainda mais agora, esse ano está muito recorrente. Os telejornais aí estão anunciando muitos casos de virose, tá? Então, ou seja, se a gente parar para pensar, o que está associado, o que está em comum nesses tipos de problemas, né? Calor, tá? Época de verão, praia, férias, muito calor, muita exposição ao sol, tá? E outro fator também, fator alimentar. Então, se você junta exposição ao sol, calor e comida, principalmente essas preparadas rápidas aí, comidas gordurosas, comidas, né, com fritura, a gente também não sabe a procedência. O pessoal que passa aí na praia e te vende algo frito, algo já preparado, já assado, já numa tapuér, numa tigela de plástico ali, você vai consumindo isso. Ou seja, e junto com o banho de mar. A gente sabe que nessas épocas, aglomerações de pessoas, muitas pessoas próximas, muitas pessoas entrando no mar, o mar fica contaminado, ele fica um pouquinho mais, digamos assim, mais poluído. Então, ou seja, ele fica com mais vírus, e uma hora ou outra isso pode atingir você. Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma hora ou outra pode atingir você, pode atingir principalmente as crianças, pessoas que têm imunidade um pouco mais baixa. Então, se a gente pensar que esse tipo de virose causa febre, tá? Causa vômito e causa diarreia, febre, vômito e diarreia. Pensando na diarreia, a gente pode ter aquela diarreia um pouco mais, começando para pastosa, aí vai evoluindo aquela doença, se não tratada, ficando mais líquida, mais frequente, febre. A gente entende aí como que calor, tá? Agora eu vou passar um pouquinho para a medicina chinesa, tá? A gente entende que o corpo está sofrendo de calor e umidade. Tá? Eu sempre explico isso, sempre falo isso para as pessoas, né, que me procuram e vêm tirar informações, ou no grupo. Eu tenho um grupo lá do Instagram, eu tenho o grupo, do Telegram e o grupo do WhatsApp. Para quem quiser, é só mandar aí um recadinho que eu passo o link para vocês. A gente posta coisa o tempo todo lá sobre a MTC, explicando. Então tá, temos referente ao que? Calor e umidade. Esses dois fatores são fatores fundamentais para a gente adoecer, principalmente nessa época, tá? E má alimentação também. Porém, pegar a virose, sobre a má alimentação, existem três fatores que adoecem: os fatores internos, os fatores externos e os fatores que não são nem internos e nem externos, tá? Os internos são aquelas pessoas que adoecem através de desequilíbrios emocionais. Os externos são as pessoas que adoecem sobre os fatores desequilíbrios do clima, excesso de calor, excesso de frio, excesso de umidade, excesso de vento, etc. E o que não é nenhum nem outro, que é através do que? Alimentação, através de pouco descanso, através de problemas referentes a, vamos supor, até uma picada de mosquito, alguma coisa, uma luxação, uma torção, pode adoecer. Então a alimentação também influencia nisso. Então, se a gente parar para pensar no fator climático, muito calor, com o fator alimentar, com a ingestão de muito alimento gorduroso, fritura, etc., a gente pega aí fator calor e umidade, tá? Então, dentro da medicina chinesa, o calor, ele aumenta o yang, tá? E ele desarranja o sistema intestinal, o sistema gástrico também. Então, se junta
com toda essa questão de alimentação, gera desarranjo também de calor e umidade, tá bom? O calor e umidade faz a pessoa ficar com diarreia, vômito e febre, tá? Então, ou seja, quando eu falei que virose é excesso de vírus no corpo, está cheio de vírus, aí que entra o fator Yang, tá? Entre Yin e Yang, essas duas polaridades que nós estudamos na medicina tradicional chinesa, onde o Yin remete à deficiência, o vazio, o frio, o baixo, o Yang, ele remete a quê? Ao excesso, ao calor, tá? A subida. Então, o fator Yang ele está mais presente aí, porque é excesso, é subida, é calor, são doenças agudas. O que são doenças agudas? Doenças que você adquire repentinamente e daqui um tempinho elas vão embora, né? Daqui 2, 3 dias, 4, no máximo 7 dias, vão embora. Você pode pensar nisso na gripe, quando eu falei, no resfriado. É rápido. Foi ali, pegou um vento gelado, sei lá, chuva, ficou gripado. Mas daqui uns dias vai embora. Diferente de quando a doença é crônica, já é doenças arrastadas aí por muito tempo, sem tratamento. Então é um pouquinho mais extenso até o período de tratamento. Então entra na parte Yang, doenças agudas, tá? Ele atinge diretamente, né, a virose, atinge diretamente que falamos agora há pouco, principalmente estômago e intestinos, né, ali diretamente no intestino grosso. Para quem já é um pouquinho assim da MTC e estuda essas questões de canais, estômago e intestino grosso, eles formam um canal chamado canal unitário, um parzinho de canal, Yang Ming, tá? É esse termo que nós falamos, Yang Ming. E o Yang Ming, tá? É estômago e intestino grosso. Ele é o canal que passa no nosso corpo, nos meridianos, mais superficial que tem. Ele é rico em sangue, ele é rico na nossa proteção do corpo, tá? Ele alberga o nosso Wei Qi. Quando a gente fala Wei Qi, é um termo também da medicina chinesa, nós estamos falando da nossa proteção, tá? Da nossa, aqui traduzindo para o ocidente, nossa imunidade. O intestino grosso, ele faz parte do par com o pulmão, que é o elemento metal, tá? O elemento metal. O estômago faz par com o baço. Muitas pessoas também falam baço pâncreas, mas baço, ele faz parte do elemento terra, tá? Ele faz parte do elemento terra e o outro metal. Terra é mãe de metal. Então, quando tem problemas na terra, automaticamente também podemos ter problemas em metal. Quando temos também problemas em metal, automaticamente também podemos ter problema em terra, ou seja, doenças de filho para mãe ou doenças de mãe para filho, dentro daquela roda dos 5 elementos ou 5 movimentos. Quem é da área vai saber do que eu estou falando, tá? Então, praticamente o que? Virose atinge diretamente nossa imunidade. Então, a gente fica com a imunidade baixa. A gente tem perca de Yang também. Então, se a gente pensa em escape, o que está escapando? Tanto por cima quanto por baixo. Entre vômitos, náuseas, vômitos e diarreia. E com isso a gente perde o que? Nutrientes. A gente fica mais fraco, a gente fica mais debilitado. Então, sempre, primeira coisa, como tratar questões de virose. Primeira dica que eu sempre falo, a alimentação. Então, se você perde nutrientes, você está perdendo essa questão orgânica, você precisa repor. Então, principalmente questão líquida, tá? Beber bastante água, se hidratar bem, pode fazer uso de isotônico, pode fazer uso de água de coco, tá? Frutas, principalmente aí melancia, que é rica em água, melão, a maçã também melhora, é antioxidante, melhora a nossa imunidade, tá?
Se a gente pensa que a pessoa fica fraco, fica debilitado, né, fica mais molenga, a gente está falando que a pessoa está com uma deficiência também, ela entra em deficiência. É tão agudo o problema que vai consumindo o nosso físico, o nosso yin. Então o yang consome o nosso yin. Então se tem muito yang, se tem muito fogo, vai consumindo o nosso yin, vai evaporando água. O yin é água, sabe? Fogo e água, tá? Então esses dois elementos, eles precisam estar equilibrados, nem muito aqui, nem muito aqui. Então se tem demais aqui, consome aqui também. Então pensando em baço, que ele rege a nossa estrutura física, né? A musculatura mantém tudo em pé para que não haja escape, para que não desça, que não caia. Ele está deficiente. Então podemos pensar, além de estômago, além de intestino grosso, numa deficiência de baço. Então podemos também tonificar baço através da alimentação, tá? Eliminar um pouquinho essa questão de gorduras, frituras, porque isso debilita o baço. A gente consome excesso de umidade. Alimentos muito úmidos e quentes, tá? Fritura, óleo, úmido e quente. Então, se tem um excesso de calor, umidade, temos que eliminar isso da nossa dieta nesses períodos aí de virose. Não importa se você está na praia, está no verão, está descansando, mas para poder ter uma recuperação, elimine esses alimentos e inclua na sua dieta alimentos de tonificação para o baço, que aí pode entrar as raízes, legumes, batata doce, tá? Mandioquinha, tapioca, que é feito da própria mandioca. Olha, querendo ou não, mas olha só que interessante, sopa. Mas você falou para eliminar questões de calor e umidade. Sim, referente a frituras. Alimentos que são feitos ali rápido. Todo alimento rápido, de preparo rápido, ele debilita o nosso organismo, porque ele não tem tempo para se nutrir. Quando você fala de sopa, não é o fato de você estar tomando ela quente, que vai aumentar o seu calor interno. Não, ela precisa ser quente para poder transformar o alimento ali. Quanto mais tempo você deixa ali na panela, mais rico fica aquele alimento. Depois você deixa esfriar um pouquinho e toma. Então isso fortalece o baço, tá? Então, ou seja, melhora a nossa imunidade, melhora questões estomacais e intestino grosso, fazendo com que nosso Yang Ming comece a ter uma circulação do Qi correta, para que não haja a debilidade aí, né? Então, assim, quando eu falei de tratamento, eu falei que ia dar umas sugestões de pontos para questões de virose. A gente pensando em calor, umidade, para quem já é da MTC, quando trata-se de calor, tem calor no estômago, tem calor no intestino grosso, a gente pode pensar num pontinho muito legal, que trabalha o Yang Ming aí também, que tira calor geral do corpo, para começar. Falando agora de pontos. O tal do IG11, fica bem aqui assim, vou tentar apontar os que eu conseguir. IG11 é um ponto muito bacana, com bastante estímulo do Qi, para poder dispersar, limpar esse calor, tá? Podemos também pensar nos pontos Mu, que são os pontos alarmes, pontos de palpação. Palpa ali o VC12, tá? Que fica ali a 4 ou 5 tissuns acima do umbigo, se não me engano, 4 tissuns, VC12. VC12 é o ponto de influência de todas as vísceras. Além disso, tá? Além de ser ponto Mu do estômago, ponto de alarme do estômago, ele trabalha aqui o VC, vasoconcepção, tá? E ele é o ponto de influência de todas as vísceras. Podemos palpar esse ponto. Pensando no intestino grosso, 2 tissuns laterais. É isso aqui. Isso aqui. 2 tissuns laterais ao umbigo. A gente pega o E25. Apesar de ficar no canal do estômago, 25º ponto do canal do estômago, ele é o ponto Mu do intestino grosso. Apalpa ali, vê se está reativo, né? Vê se encontra nódulozinho, apalpa o VC12. São 2 pontos aí já que eu estou falando que pode ser estimulados com agulha para trabalhar essa questão aí de desarranjo intestinal e desarranjo gástrico também, tá? VC12, E25, o IG11. Olha só que interessante. Pensando em umidade,
temos aí três pontinhos, na verdade 2 são bilaterais e tem um terceiro, que é a aplicação da técnica de 3 agulhas, pensando no VC9, que fica um pouquinho acima do umbigo, né, a parte de cima, meio de som, e o baço pâncreas, ou somente baço 9, que é o In Lin Quan, que fica lá embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui com o meu bonequinho, tá? O In Lin Quan fica aqui, ó, do lado interno do joelho, fica aqui, ó, baço 9. Esse baço 9 junto com o VC9 são 3 pontos aí, né? Porque o baço 9 ele vai ser agulhado bilateral, um de cada lado da perna, que tem sua característica aí para tirar umidade do corpo também. Lembra que eu falei da deficiência de baço? Olha o canal do baço aí sendo trabalhado, o próprio baço 9, né? Outra dica de ponto que eu posso... Isso é só raciocinando na questão de patologia, calor, umidade, tá? Agora, pensando no baço, que gera uma deficiência, porque a pessoa está vomitando bastante, está dando diarreia, está faltando nutrição do corpo, precisa tonificar baço. Então podemos pensar no ponto terra, que já é o próprio baço, e o ponto terra de terra, ponto fonte, ponto yuan, baço 3, tá? Baço 3, que fica aqui ó, embaixo, ó, vou apontar aqui no bonequinho, bem do ladinho aqui, ó, o tal do joanete, tá? Saiu do ossinho do joanete aqui, que o pessoal conhece, a gente vai encontrar o baço 3, tá? Baço 3 também ajuda bastante para tratar questões da virose. É um pontinho mais sensível também, dependendo da pessoa, tá? O baço 3. Pensando, e também na questão do... O yang está baixo, né? E o baço ele é responsável por manter as coisas no lugar, a perca, o escape. Então o baço 3 ele vai ajudar a dar uma segurada nisso aí. Tá legal? Pensando em calor de estômago, onde tem tanto calor que o yang sobe, ao invés de descer, ao invés de transformar os alimentos, fazer a digestão e descer, ele sobe em forma de vômito, sobe em forma de azia, sobe em forma de refluxo. Nós podemos utilizar um ponto para tirar esse calor em excesso. O E44, que fica um ponto distal. Olha que interessante, você trabalha o centro do corpo e a subida, né, desses sinais e sintomas, utilizando um ponto que fica lá embaixo, no pé, tá? O E44 fica aqui, ó, entre o segundo e o terceiro dedo, né? Olha só que interessante, fica aqui, procura lá no seu mapinha, no seu livro de pontos, você vai encontrar o E44. Ele é um ponto que tira calor do estômago. Olha só, mas é só ponto local? Não necessariamente, não funciona bem assim na acupuntura, tá? Pensando no canal de estômago, para regular, para equilibrar, nós podemos pensar em outro ponto, terra de terra, porque o estômago, lembra que eu falei que estômago e baço formam o parzinho, né? Terra, nos 5 elementos, o ponto terra de terra do canal do estômago, o E36, Susan Lee, tá? Susan Lee fica aqui no cantinho, pode estimular esse ponto, tanto com massagem, aperta ali com o seu polegar, quanto com agulha, tá? Voltando a pensar na questão do intestino grosso, podemos agulhar o E37, que fica 3 tissuns abaixo do E36, tá? Ele é o ponto mar, né, do intestino grosso. Então, olha só quanto ponto a gente podemos. Eu falei do baço 3, falei do IG11 para tirar calor, falei do VC12, os pontos mu, né, com o E25. Falei da combinação de baço 9 com o VC9, tá? Falei do E44 para tirar calor do estômago, falei do E36 para regular e equilibrar a energia do estômago, porque também é terra de terra. Falei do E37, né? E olha só que interessante, quando a gente percebe que tem muita perca, a pessoa está frágil, está debilitada, vontade de ficar deitada, não consegue ter ânimo, você percebe que as coisas estão caindo, não tem sustentação. Pensando que nosso corpo é como se fosse aqueles bonecos, se eu não me engano é boneco de ventríloco, né, que tem aquelas cordinhas, precisa de algo ali para sustentar. E quando você pensa em algo que sustenta, tem que ser algo vindo de cima. E olha a minha mão indo para cima. Chegou aonde? Topo da cabeça, que interessante. Será que temos um pontinho aqui que podemos utilizar nesses casos? Também.
o tal do Bairrui, VG20, fica no topo da cabeça. Linha média, subindo aqui na linha do ponto mais acima aqui da orelha, e você encontra o VG20. Moxa, não precisa agulhar, põe moxa aqui, para trazer o yang para cima, para trazer o yang de volta, tá? Isso ajuda a não ter mais perca através da diarreia, ajuda a dar uma sustentada aí. Não só um ponto faz efeito, mas essas combinações ajuda, principalmente voltando, recapitulando e reforçando a informação. A alimentação é primordial, não é só tratamento, não é só agulha, não é só moxa que vai fazer a pessoa sair saltitando por aí. A alimentação também, tá? Outro ponto interessante que nós podemos pensar quando se trata de muito calor, vísceras, é o ponto VG14, que fica aqui, ó, entre a C7 e a torácica 1. Fica bem nesse ponto aqui, ó, tá? VG14, fica bem aqui. Dá para encontrar. Esse ponto aí, dependendo do caso, é interessante até fazer sangria. Mas não faça muita sangria, porque se a pessoa já tem uma deficiência referente por conta da alimentação, que ela está muito fraca, não é interessante ficar tirando sangue, muito sangue da pessoa, porque sangue também tem suas nutrições para o corpo. Então, se a pessoa está com diarreia, está com vômito, perdeu muita energia através do escape, né, que tem tanto através do vômito quanto através da diarreia, não é interessante ficar fazendo sangria, tá? Mas, dependendo se for o caso, para eliminar aí uma questão de até diarreia com ardor anal, às vezes tem até um pouquinho de jato, de ardência, ou com vestígios de sangue, é interessante fazer sangria para poder tirar mais ainda esse calor, para dar um help aí, tá? Ou podemos fazer sangria auricular, né? Ponto Ejan, fica no topo aqui da orelha, tá? Ou no ápice. Então, um pontinho ali também é melhor até que o VG14 nesses casos, tá bom? Olha só quanto que a gente pode pensar para tratar questões de virose. Então, primeiro eu falei no sentido literal da palavra, vírus mais ose, que é cheio de vírus. Então, quando a pessoa tem virose, precisa saber do que é primeiro. Depois que você sabe do que é primeiro, aí é interessante obter o tratamento. Tá? Se a pessoa fala assim, você tem virose, beleza, o que é virose? Virose é qualquer tipo de vírus, desde que você esteja cheio de vírus. Mas, pensando nessa fase de praia, verão, férias, comida à vontade na beira da praia, dá até para fazer uma musiquinha, né? Na beira da praia, de frente para o mar, é virose, né? Água poluída, porque tem muita gente perto da outra. Outra coisa que é interessante, voltando ao assunto de vírus, tá? Tossir e espirrar perto de muita gente ou à vontade. Evite também, tampem a boca, né? Tampe o nariz. Evita a proliferação desse vírus aí pelo ar para não contaminar outras pessoas também. Gente, a live é essa. Chegamos ao fim aí do meu vídeo. Falei bastante. Tudo que eu falei até agora, repita, dê play de novo no vídeo, volte, pegue caderno, lápis, anote, porque é interessante. Caso você venha receber um paciente nessas condições, você já tem aí uma base de como proceder o tratamento dele, tá bom? Eu vou tentar puxar mais temas, elaborar mais temas, estudar um pouquinho para passar para vocês daqui para frente e voltar com as minhas lives, onde eu fazia um tempo atrás, que eu gosto bastante. Não deixa de seguir aí o Jason's Terapias. Eu tenho um canal no YouTube também. Se você procurar lá no YouTube Jason's Terapias, você vai encontrar. Fortalece também, compartilha com os amigos, né? Para quem você acha que deve escutar essa live, que serve como um ensino, que serve como um aprendizado, manda para eles também. Comenta, curte, ajuda a minha página, ajuda a chegar em mais pessoas que precisam também. Falou, gente? Tchau, tchau. E um beijão aí para todo mundo e fique com Deus, tá bom? Vai ficar gravada e fica disponível para quem quiser assistir aí mais uma vez. Tchau, tchau.